Isso aí, sem quebrar dessa vez. Queridíssimos amigas e amigas, fãs da Premier League, começando mais uma edição do PL Brasil Responde, edição número 4. Capa foi na edição 3, agora eu tô voltando, fazendo sempre esse revezamento, né? Então, seguindo a tradição, pegamos 6 perguntinhas lá no canal do YouTube e vamos responder elas agora, hein, pessoal? Tem pergunta polêmica de novo, já vou avisando. Então senta aí, se prepara, pega aquela pipoquinha e vem com a gente. O Jefferson perguntou o seguinte: os ingleses ligam pro Mundial de Clubes? Ó, gente, acho que eu posso falar de uma maneira bem generalista que sim, eles menosprezam um pouquinho o Mundial de Clubes. Mas cada caso é um caso, porque a gente teve casos de ingleses que levaram muito a sério, e o mais conhecido foi o Liverpool e São Paulo, né? Depois que os Reds venceram a Champions League. E tem aquela cena icônica do Rogério Ceni cumprimentando o Steven Gerrard. Vamos colocar aqui para vocês darem aquela relembrada. E o Gerrard ficou putaço por ter perdido aquele jogo. Mas também teve casos que o pessoal da Inglaterra, tipo assim, caguei para o Mundial. Na década de 70, por exemplo, os times ingleses boicotaram o Mundial porque eles achavam que times sul-americanos, né, sobretudo argentinos e uruguaios, quebravam muito, eram muito violentos. Então, realmente, naquela época, não gostavam muito não. Mas isso já está mudando, viu, pessoal? A partir do momento que o Mundial foi para Tóquio, né, começou a ficar mais profissional, aí sim os times ingleses começaram a dar mais valor. E não é só o time inglês não, né? Os times europeus, digamos assim, de uma forma mais geral. Porque atualmente, claramente, as equipes da Europa estão superiores, né? Aos sul-americanos, aos times africanos, aos times asiáticos. Então pode ser que ainda existam equipes que entram com o corpo mole, menosprezando sim. Mas isso aí tá mudando, eu tenho certeza. Tanto é que dos últimos mundiais aí deu praticamente Europa, né? Tá aí respondida a pergunta, é difícil porque cada caso é caso realmente, mas se for pra pegar um apanhado geral, eu acho que sim, tem um pouquinho de preconceito. Segunda pergunta, o Trap Music perguntou o seguinte: Manchester City ou United? Vocês adoram comparar, né, os rivais de Manchester, mas não tem comparação. Eu não quero ser chato, eu não quero menosprezar o Manchester City, mas o United é maior, é gigantesco, tá junto com o Liverpool, né, no top clubes mais tradicionais e vitoriosos da Inglaterra. E o City está num processo de engrandecimento, viu, pessoal? Agora que está entrando dinheiro dos sheiks, né, dos sheiks árabes, estão contratando bem, estão com timaço, estão ganhando título, estão com o Pep Guardiola, então estão crescendo sim. Mas se a gente for pegar a história inteira do Manchester City, é um time que oscilou muito entre as divisões, né? Caía para a segunda divisão, não à toa é o time que mais ganhou títulos da segunda divisão, junto com o Leicester. Então não tem discussão nesse caso, tá? O United é maior e parem de encher o saco do City porque está crescendo. E a gente tem que respeitar isso porque o futebol trata-se de ciclos, né? Tem times que estão nos holofotes, depois tem times que são esquecidos. Nottingham Forest é um dos maiores exemplos. Então é questão de momento. Vitor Gonzaga, terceira perguntinha: qual o maior time de Londres na opinião de vocês? Outra pergunta polêmica, hein? Qual o maior time de Londres? Essa pra mim é fácil. É o Arsenal, é o time que tem mais títulos, é o time que tem mais tradição e o time que se manteve mais regular na história do campeonato inglês, que é muito antiga, né? Começou lá no final dos anos 1800, mas o Arsenal teve fases bacanas, não só sob o comando do Arsene Wenger. Ganhou título com George Graham, ganhou título com Chapman, então é um time que é completo e para mim está na frente de Chelsea, está na frente do Tottenham, o grande rival da cidade, e também está na frente dos times menores, né? Do Fulham, do Crystal Palace. Então os Gunners são os maiores de Londres, hein? Vamos lá, penúltima perguntinha do Henrique Pereira Dias. Ele perguntou o seguinte: por que o Manchester United tem aquele diabinho no escudo? Cara, essa resposta vai ser uma história, porque é uma história muito interessante. Lá nos meados da década de 40, mais ou menos ali, o Salford, que era um time de rugby, né, da cidade de Salford, que fica na região metropolitana de Manchester. Eles eram muito bons no rugby
e foram disputar um campeonato no exterior, lá na França. Eles ganharam todas as partidas e os jornalistas franceses daquela época apelidaram a equipe, né, que usava o uniforme vermelho, de Red Devils, ou seja, os Diabos Vermelhos. E aí, o que aconteceu? O Matt Busby, que foi um dos maiores técnicos da história do United, que fez aquela reconstrução depois da tragédia de Munique, né, comandou os Red Devils por um período muito legal de glórias, e durante ali entre 45 e 71, e ele gostou desse apelido, né, e começou a chamar o elenco de Red Devils. E isso pegou para o clube também. Então, a partir da década de 70, o Diabinho Vermelho foi integrado ao escudo do Manchester United e de lá não saiu. Interessante, né? Uma das origens do rugby, que é um esporte também muito popular, muito forte na Inglaterra, não é apenas o futebol. Então tá aí explicada a história, por que Diabos Vermelhos. Então vamos para a pergunta final do Gustavo Moredo. Qual o melhor trio da Premier League? Difícil também essa, hein? Mas eu fico, não é clubismo, tá? Não é porque eu estou com essa camisa, mas é para mim o trio mais icônico atualmente na Premier League. Mohamed Salah, Sadio Mané e Roberto Firmino. São três atacantes que se completam bastante, com características diferentes. O Firmino estava jogando mais de centroavante, agora está armando. O Salah tem muito boa finalização. Já o Mané é um velocista incrível, abre espaços nas defesas adversárias, uma infiltração incisiva. Então, eles se complementam muito nesse esquema do Jürgen Klopp. E não à toa, na temporada passada foram 91 gols, só os 3, tá? 91. Pouca coisa, pouca coisa. Então, acho que não tem nenhum trio que seja mais representativo atualmente para mim, tá? Do Tottenham tem um trio muito bacana também que eu gosto, que é o Eriksen, o Harry Kane e o Son, sul-coreano Son. Lindo, maravilhoso, ainda bem que não serviu o exército, continua na Premier League. Mas para mim não tem para ninguém, tá? Salah, Mané, Firmino, eu fico com os 3. E coloca nos comentários aí também se é o trio preferido de vocês. Vocês gostam de outro trio? É do Manchester City, é do Chelsea, é do Arsenal? É o Lacazette, o Aubameyang e o Ozil, por mais que ele esteja aí numa situação meio conturbada no Arsenal. Solte o verbo aí, coloca nos comentários, que não é a minha opinião que vale, hein? A gente gosta de democracia e ouvir sempre a resposta de vocês. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um PL Brasil Responde. Se você curtiu, coloque o seu comentário aí, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito. Clica no sininho para chegar as notificações, porque o YouTube não entrega para todo mundo, então é bastante importante que você esteja com o sininho ativado. E siga a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, blog, podcast, SoundCloud, iTunes, vai estar tudo passando aqui. Siga a gente em tudo, porque é um trabalho que se complementa, não só aqui no YouTube. Então é isso aí, edição 5, o Capa tá de volta, hein, para responder mais perguntinhas para vocês. Um beijão, um grande abraço e até terça-feira que vem.